Faz resplandecer mais uma vez a luz do teu rosto sobre nós, sobre este lugar. Que a tua presença abençoe, que o Espírito Santo fale aos corações, para a honra e glória do teu santo nome, nós te pedimos. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és tu és quem me guia. quem me guia. Se a tempestade Se a tempestade me alcançar, Tu és tu és meu abrigo. meu abrigo. Se o Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona, me traz à tona pra respirar, e me faz andar faz andar sobre as águas. sobre as águas. Cante, Tu és Deus. És o meu És dono, o meu dono, minha paixão, a minha canção. minha canção e o meu louvor. Se o mar me submergir, a tua mão Se o mar me traz à me tona, traz à tona pra respirar e me faz e andar faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és És o meu dono, a paixão a minha canção e o meu louvor. e o meu louvor. Feche os olhos, faça mais uma oração a Deus, pedindo para que Ele perdoe os seus pecados, pedindo para que Ele possa tirar de você as preocupações, ansiedades, inquietações, e você possa de fato conseguir encontrá-lo, porque para que possamos encontrá-lo, precisamos buscar de todo o coração, precisamos nos aproximar dele com fé, com convicção, com sinceridade, mas de todo o nosso coração, para que ele se deixe achar. Que o Senhor abençoe, que o Senhor corresponda, que o Senhor se deixe achar, e que a riqueza da tua presença, Senhor, seja encontrada por cada um dos que vieram te buscar de todo o coração. Que mais uma vez as nossas orações sejam correspondidas e o fruto delas sirva para te glorificar. Abençoe, nós te pedimos de todo o coração. Os que creem, digam assim seja. Graças a Deus. Aplausos para... Abra sua Bíblia. Eu queria dar uma orientação, fazer uma oração. Salmo de número 78. Uma orientação simples, importante e que abençoa.
Salmo 78. Quero aprender a ser somente servo e te obedecer, se preciso for. Se preciso for, por teu amor morrer, e ser exemplo vivo De poder. de poder, Senhor. Quero aprender Quero aprender a a amar amar como a mim mesmo, Quem me quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei e assim eu vencerei todo obstáculo. obstáculo. Quero aprender, Senhor, Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. quero aprender com mais fé. Quero aprender a mim mesmo, quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterno. Contigo ter eterna comunhão, Oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Depois eu leio aqui alguns versículos, não o salmo todo, porque é bastante longo, apenas alguns versículos importantes. A vida cristã, ela não pode ser vivida na base da empolgação ou do desequilíbrio, né? É preciso ter uma consciência espiritual. Não adianta a pessoa ter a fé em Jesus por um tempo e depois perder essa fé, como acontece com muitas pessoas. Muitas pessoas um dia tiveram uma fé, viveram uma fé em Jesus, se desviaram, perderam a fé, estão na incredulidade, outras já morreram desviadas, sem salvação, outras estão por aí desviadas, sabe-se lá se elas vão conseguir voltar para a presença de Deus ou não, não se sabe, porque ficaram ou tiveram uma fé em Jesus por um tempo e depois perderam essa fé, se desviaram por algum motivo não dado por Deus. Então não adianta nada. Jesus disse: quem perseverar até o fim será salvo. Então a fé nele, a submissão à palavra dele, tem que ser vivida todos os dias. A pessoa tem que se manter na fé todos os dias. E por que muitas vezes as pessoas, elas ficam na fé por um tempo, depois se perdem? Existem vários motivos. Um deles é que elas não adquiriram um coração verdadeiramente fiel. Elas não aprenderam a se manter fiéis a Ele em qualquer situação, nas lutas ou nas vitórias. Ora, a gente vê pessoas, isso acontece muito com pessoas incrédulas,
mas também acontece com quem conhece a palavra de Deus. Você vê pessoas que às vezes passam por sofrimentos na vida e elas não aprendem nada com o sofrimento. O coração não muda, porque só o sofrimento em si não quer dizer que vai mudar o coração. Então você vê pessoas que sofreram perdas, fracassos, decepções, passaram por muita coisa que provocou sofrimento, mas elas não mudaram, elas não se quebrantaram, não houve mudança nenhuma. E quando a pessoa passa por sofrimentos e não se quebranta, não muda, ela só vai piorando. Ela só vai piorando. Ela piora, porque ela passou por um sofrimento e não aprendeu nada. Não tirou lição nenhuma positivamente daquilo. Então você vê a pessoa piorando. Mas isso também acontece com pessoas que conhecem a palavra de Deus. Deus faz milagres. Jesus disse: tudo é possível que crê. Então Deus trabalha também fazendo milagres, mas Deus também trabalha permitindo sofrimentos. Então Ele permite que o cristão, que aquele que já conhece a palavra dele, passe por situações de sofrimento, para que a pessoa aprenda, cresça espiritualmente, tire lições daquelas situações e se volte mais para Ele. Ele realiza milagres, Ele abençoa. Se a pessoa, tendo conhecimento da palavra de Deus, no momento de sofrimento, está passando por alguma situação que está causando sofrimentos, Deus está permitindo. Se ela não aprender com o sofrimento, se ela não aprender nada, se não houver uma mudança de coração, se ela não melhorar espiritualmente, não melhorar o seu coração, não se voltar mais para Deus, não aprender nada no sofrimento, fica difícil ter um coração fiel. Deus realiza milagres. Se a pessoa alcançando milagres, sendo abençoada, alcançando bênçãos, não adquirir um coração grato, não aprender também com as bênçãos, dificilmente se consegue ter um coração fiel. Então o povo de Israel foi tirado do Egito. Lá eles passaram mais de 400 anos. Sofrimento, muita humilhação e sofrimento. Até que Deus se manifestou para tirá-los de lá. E quando Deus os tirou de lá, Ele os introduziu no deserto. Antes deles tomarem posse daquela terra extraordinariamente abençoada, o que Deus fez? Deus os introduziu no deserto. E no deserto Deus trabalhava principalmente com duas coisas. Uma, Ele fazia grandes milagres, como fez. E outra, Ele permitia adversidades, situações de sofrimento. Então, por um lado, situações de sofrimento. Por outro lado, grandes milagres. Por quê? Porque Deus queria que aquele povo alcançasse um coração fiel. Então, na hora do sofrimento, Deus queria que eles se quebrantassem, que eles se humilhassem, que eles se tornassem mais humildes, que eles se apegassem mais a Ele. E na hora dos milagres, Deus queria que eles adquirissem um coração grato. Então ele, por um lado, se você ler
a história do Êxodo, tem vários salmos. O Salmo 78 é um deles, que vai falando de vários milagres, mas também fala de situações de sofrimento. O que Deus queria? Deus queria que eles adquirissem um coração fiel, porque esse coração fiel iria mantê-los dentro de uma vida realmente voltada para Deus. Mas isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Porque na hora do sofrimento, das adversidades, eles não se quebrantavam, eles não se humilhavam, eles não se apegavam de fato a Deus. Quando faltava água, eles se rebelavam. Quando surgiam inimigos, eles se rebelavam, murmuravam, a reação deles era contrária. E quando acontecia milagres, eles rapidamente esqueciam do que Deus fez. A ingratidão tomava conta deles. E aquele povo não conseguiu alcançar um coração fiel. Por isso, quase 3 milhões foram tirados do Egito e apenas 2 pessoas entraram na terra que Deus prometeu, alcançaram a promessa de Deus. Isso ficou, eu vou ler aqui, isso ficou como exemplo para nós. Então, na incredulidade, sem conhecer a verdade, sem conhecer a palavra de Deus, a pessoa às vezes passa por um monte de sofrimento, não aprende nada, a maioria. Na incredulidade, as pessoas recebem muitas das vezes bênçãos sem conhecer a Deus, e elas não dão valor, elas desprezam, elas recebem coisas que só Deus pode conceder, mas elas são ingratas, elas buscam outros deuses, elas servem outros deuses, elas agradam ao diabo, elas viram as costas, têm as costas viradas para Deus. Enquanto a pessoa está na ignorância espiritual, não dá para você esperar nada, mas a partir do momento que nós passamos a ter o conhecimento da verdade, da palavra de Deus, nós temos que lembrar dessas duas coisas. Nós estamos servindo a um Deus que responde, que opera, que faz milagre, tudo é possível para Ele. Ele é Deus para fazer. Por outro lado, Ele também, para o benefício da pessoa, Ele permite injustiça, lutas, adversidades, decepções, Ele permite sofrimentos. Para quê? Para que se consiga adquirir um coração fiel, para que se consiga crescer espiritualmente. Então, estou passando, é mais ou menos assim. A pessoa diz, estou passando por um momento de sofrimento, por situações que estão me fazendo sofrer. Ou eu preciso aprender com isso. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer me mostrar? O que eu tenho que mudar? O que eu tenho que fazer? Às vezes não está em pecado, precisa crer mais, confiar mais, precisa mudar suas prioridades, precisa se voltar mais para Deus, precisa ser mais humilde, precisa se desprender de determinadas coisas. O que Deus quer falar comigo? O que Deus quer que eu aprenda com esta situação que eu estou vivendo? Então, quando a pessoa aprende, no momento de sofrimento, de aflição, de dor, ela aprende, ela cresce espiritualmente. E ela vai adquirindo um coração mais fiel. Vêm as bênçãos. A pessoa, aquela mesma pessoa agora está colhendo bênçãos, respostas, vitórias. Eu tenho que me apegar mais a Deus, eu tenho que ter mais gratidão a Deus, eu tenho que ter um coração mais grato, para mim não
não agir com ingratidão. Então, quando se aprende no sofrimento e quando se tem gratidão na hora das bênçãos, isso faz a pessoa crescer espiritualmente e ela vai adquirindo um coração fiel. Coração fiel, na chuva, no sol, é fiel. Nas bênçãos, nas lutas, é fiel. Então, muitas pessoas, por vários motivos, mas muitas pessoas morreram depois de ter perdido a salvação. Conheceram a salvação, tiveram a fé em Jesus, se desviaram, morreram, foram para o inferno sem salvação. Outras estão por aí, desviadas da presença de Deus. Muitas das vezes, elas não cresceram, elas não aprenderam quando vieram os momentos de lutas e também não souberam viver uns momentos de bênçãos. Então, vamos ler um pouquinho para depois a gente fazer a oração. Salmo 78, versículo 10, para ser mais direto, diz assim: não guardaram a aliança de Deus. Aliança quer dizer pacto, compromisso. Eles não guardaram esse compromisso de Deus. Não quiseram andar na sua lei. Esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhes mostrara. Prodígios fez na terra de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como um dique, guiou-os de dia como uma nuvem e durante a noite como um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água dos rios como dos rios. Mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhes fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: pode acaso Deus preparar-nos mesa no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha, e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, e acendeu-se fogo contra Jacó, e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Então, olhe um pouquinho para mim. Então, o contexto deles não tem nada a ver com o nosso. Estavam num lugar deserto, lugar árido, duro, seco, com poucos recursos naturais. Eles dependiam de que Deus fizesse milagre até para ter água. Até para ter água, Deus teve que fazer milagre, sair água da rocha. Muita coisa aconteceu e para eles terem, dependia de milagres. Muito bem, estavam no deserto. Nós não estamos num deserto, num lugar árido, seco, duro. Mas Deus, Ele também trabalha dessa forma na vida daqueles que vêm buscá-lo. Como é que Ele trabalha? Às vezes você precisa de milagres. Se você usar a sua fé, manifestar a sua fé, é Deus fazer milagres, e você vai vendo acontecer na sua vida aquilo que não era possível. Deus fez, Deus abençoou, Deus tornou possível. Ele trabalha com milagres, mas os milagres não acontecem todos os dias. Ele não vai fazer milagre 365 dias e você vai viver só de milagres. Não. Ele sabe que para que a pessoa cresça, ela precisa passar por lutas. Então, Ele permite lutas, Ele permite aflições, Ele permite situações de sofrimento, Ele permite injustiça, Ele permite que você passe por lutas. Muito bem. Então, quando vem
situações de sofrimento, o cristão tem que ser inteligente. Eu não posso agora viver como vivia antes, porque antes, sem conhecer a palavra de Deus, a pessoa passa por um montão de sofrimento, não aprende nada, e ainda planta para sofrer mais ainda, não aprende nada. Por isso que tem gente que só piora. Tem gente que você fala assim, caramba, envelheceu e piorou. O coração se tornou mais duro, mais avarento, mais cheio de ódio, mais isso, mais aquilo. Você vê que tem gente que vai envelhecendo, só vai piorando. Aí você olha a vida da pessoa, você fala, a pessoa passou por tanta coisa na vida, tanto sofrimento, mas não aprendeu nada. O coração dela só piorou, porque não aprendeu. Então o cristão não pode ser e viver como antes. Então agora vem uma situação aqui que me está causando sofrimento. Deus permitiu. Tem situações que Ele provoca e tem situações que Ele permite. Tem coisas que Ele faz acontecer, tem coisas que Ele permite. Não acontece nada sem que Ele permita. Então eu estou passando por situações que estão me causando sofrimentos. Tem que ser inteligente. O que Deus quer falar comigo? O que eu preciso aprender? O que precisa mudar no coração? O que eu preciso fazer? O que Deus está querendo? Às vezes, Ele só está querendo uma prova de fé, de fidelidade, de confiança. Às vezes, Ele está querendo apenas que a pessoa mostre perseverança. Às vezes, não. Às vezes Ele quer que ela mude o coração, que ela se quebrante, porque às vezes ela é orgulhosa. Às vezes Ele quer que ela se desprenda de determinadas coisas. Ele quer que ela se arrependa de determinadas práticas. Ele está permitindo o sofrimento. O que Deus quer de mim nessa situação? Ele quer que eu faça isso, Ele quer que eu mude aqui, Ele quer que eu vá por ali. Quando vem situações de sofrimento e a pessoa aprende, procura ouvir a voz de Deus, se quebranta e faz aquilo que Deus está esperando que ela faça, ela está crescendo espiritualmente também. Aí vem as bênçãos. Eu vou procurar ter mais humildade e eu vou procurar ter mais gratidão. Então, o que Deus esperava deles? Que eles se quebrantassem, obedecessem, se voltassem mais para Ele, fosse mais humilde e tivesse gratidão por tantos milagres que receberam. Nada disso aconteceu, nada disso aconteceu. Nenhuma coisa nem outra. Na hora do sofrimento, da luta, do momento difícil, não aprendiam nada, não seguiam o caminho correto. Quando era para se humilhar, eles se rebelavam. Quando era para usar a fé, eles se mostravam incrédulos. Quando era para eles perseverar, eles diziam, não, melhor voltar para o Egito. Eles faziam tudo o contrário, tudo errado, tudo errado. E quando vinham as bênçãos, eles esqueciam rápido das bênçãos, rapidamente. Deus fez sair água da rocha, um milagre lá. Aí aconteceu um milagre, rapidamente se esqueciam daquilo. Esse povo não cresceu espiritualmente. Eles foram perecendo e não entraram na terra que Deus havia prometido. Então, a vida cristã não é só vir à igreja, assistir uma reunião, orar, receber oração e ir embora. Não é? Para você crescer espiritualmente, não depende só disso. Você tem que saber por onde, o que eu faço para ir crescendo espiritualmente, para ir adquirindo um coração fiel a Deus. Está escrito que eles não guardaram a aliança. Eles não tiveram um coração fiel a um pacto, a um compromisso, a uma aliança com Deus. Eles não tiveram, porque
Essa coisa não é, entrou na igreja, estalou o dedo e pronto. Não, Deus vai trabalhando. Ele vai trabalhando. Ele sabe como trabalhar. Então, ele sabe, a pessoa é orgulhosa, tem que se quebrantar. Ele sabe o que fazer para ela entender que tem que se quebrantar. Ele sabe como trabalhar. A pessoa é apegada às coisas, ele sabe como fazer para ela desapegar. A questão é que muitas das vezes as situações vêm e a pessoa não aprende, não tem humildade para o que Deus quer de mim, o que Deus quer falar comigo, o que Deus quer que eu faça. Muitos não têm, não fazem isso. E continuam com o mesmo coração de antes. Está dentro da igreja. O tempo passa, os tempos vão passando, mas aquela pessoa às vezes não cresce espiritualmente, o coração dela não vai mudando, ela não vai crescendo espiritualmente, ainda que Deus permite as lutas. Então, essas eram as duas coisas mais importantes. Até a hora que ele permitia que eles andassem o dia inteiro, não achava água. Pessoal, um calor terrível, não tem água. Deus permitia uma situação que dava a impressão de que eles iriam morrer no deserto. Era uma situação de sofrimento, porque Deus queria ver fé deles, da parte deles. Não, Deus vai fazer alguma coisa. Deus vai providenciar. Deus vai fazer, vamos orar. Não. Deus esperava fé, esperava crença, confiança. Vinha o contrário. Quando havia uma situação dessa, ao invés deles crerem, não, vamos orar, vamos clamar a Deus, eles se levantavam contra Deus, murmuravam. Então é importante entender isso. Para quê? Por quê? Para você ir caminhando de uma maneira que você cresça espiritualmente. Então, ele trabalhava fazendo milagres, por um lado, mas ele também os conduziu por um lugar onde eles iriam passar por situações de sofrimento. Ah, não tenho o que comer. Deus permitia essas coisas, mas sempre se mostrou fiel. Na hora que precisava de um milagre, fazia um milagre. Mas eles não fizeram por onde honrar a Deus. Por quê? Porque o coração não mudou. Então, lá fora tem pessoas que são incrédulas, não conhecem a palavra de Deus. Uma ou outra passa por alguma situação na vida ali, aprende, fica um pouquinho mais atenta, mas não se voltou para Deus. A maioria passa por um monte de coisa, não aprendeu nada. E vai envelhecendo pior. Cada vez que vai envelhecendo pior. Vai envelhecendo com mais orgulho, vai envelhecendo com o coração mais sujo, vai envelhecendo com mais arrogância, vai envelhecendo mais apegado a dinheiro, o outro vai envelhecendo, vai com mais inveja. Tem gente que só piora. Os anos vão passando, você fala, pô, só piorou. Não melhora nada, vezes nada. Porque não conhece a palavra de Deus, enfim, só piora. Mas no meio cristão, tem pessoas que não crescem espiritualmente, porque elas também não fazem por onde crescer espiritualmente. E a gente não cresce espiritualmente só alcançando respostas, milagres, bênçãos. As bênçãos são agradáveis, são importantes, são necessárias. Mas você não vai crescer espiritualmente só recebendo bênçãos. Não. Deus sabe como faz. Então tem hora que Ele permite. Eu vou permitir que essa pessoa seja injustiçada. Você vai sofrer com a injustiça. Está sendo injustiçado, Ele permitiu. Está sendo perseguido, Ele permitiu. Ou permitir que essa pessoa fique numa situação impossível. Eu vou permitir outra coisa. Ele permite situações que fazem a pessoa sofrer.
Ele permite. Para quê? Para que ela seja destruída? Não. Para que ela mude o coração, cresça, desenvolva, se volte mais para Ele, adquira um coração mais fiel, enfim, mostre mais fidelidade, se quebrante mais. Está passando por sofrimentos, não aprendeu nada? Se bobear, lá na frente, vai abandonar a fé, porque o coração não mudou. Está recebendo bênçãos, não mostra uma gratidão profunda. As bênçãos vêm e começa a agir como se não precisasse tanto de Deus, começa a estufar o peito, começa a achar agora que não precisa tanto de Deus. Não muda o coração. A tendência é o que lá na frente abandonar a fé, é se perder. Então não adianta dizer, fiquei 10 anos na fé, segui Jesus por 10 anos, depois me desviei. Segui Jesus por 20 anos, depois me desviei. Segui Jesus por não sei quanto tempo. Isso só não funciona. Não funciona, é preciso permanecer com Ele todos os dias. E aí o que acontece? O coração fiel. O coração fiel a Ele, acima de tudo, que vai fazer com que a pessoa, de fato, permaneça com Ele. Então, eles não entraram na terra que Deus prometeu. Por quê? Porque não aprenderam nada. Não aprenderam. Não esqueceram-se rapidamente dos milagres que Deus fez. E também, quando vinha momentos de sofrimento, ao invés de, vamos nos quebrantar aqui, vamos abrir o coração, vamos nos humilhar, vamos mudar. Não, nada disso. Era o contrário. No momento de sofrimento, eles faziam tudo o contrário. Exatamente assim acontece com pessoas que conhecem a palavra de Deus, que têm o conhecimento da palavra de Deus. Elas não procuram nos momentos difíceis, de lutas, de aflições, tem que orar, usar a fé, clamar a Deus, sim, mas o que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Preciso me desprender de alguma coisa? Às vezes o coração está apegado a um monte de coisa. Às vezes Deus nunca foi a prioridade da pessoa. A prioridade da pessoa é a vida financeira, sentimental, profissional, material. Às vezes a pessoa nunca teve um coração para priorizar Deus em primeiro lugar, nunca teve. E como é que o coração vai buscando uma mudança, vai alcançando uma mudança? Com bênção só? Não. Lutas, aflições, adversidades, tribulações. Quem é sábio, numa hora de lutas, aflições, adversidades, eu vou procurar ouvir a voz de Deus. O que Deus quer de mim? Às vezes, Ele só quer que ela continue mostrando sua fé. Não tem nada de errado com ela. Às vezes, Ele quer que ela apenas desenvolva a confiança nele. Às vezes, Ele quer que ela apenas desenvolva um caráter perseverante e continue perseverando. Às vezes, não. Às vezes, ela tem que abandonar uma coisa que está errada na vida, não abandonou. Às vezes, o coração dela ainda não está buscando o reino de Deus em primeiro lugar. Está dentro da igreja. O dinheiro fala mais alto. A vida profissional fala mais alto. A posição fala mais alto. Os bens materiais falam mais alto. Outras coisas falam mais alto, mais forte. Deus está querendo o quê? Deus está querendo que eu mude o coração. Que eu tire o meu coração do dinheiro, das coisas materiais, que eu aprenda a priorizá-lo na minha vida. Eu vou, então, fazer isso. Eu tinha um coração muito voltado para o dinheiro, muito voltado para a vida financeira, profissional, para os bens, para isso e aquilo. Eu vou mudar o coração.
Eu vou colocar o coração agora para priorizar Deus. Está sendo inteligente. Está aproveitando uma situação que Deus permitiu para ouvir a voz de Deus e ir para o caminho correto. Às vezes, Deus está querendo que a pessoa abandone a frieza espiritual que ela vive. A pessoa às vezes está dentro da igreja, mas ela é fria, gelada espiritualmente. Não tem comunhão com Deus, não vem na reunião, mas está ali só. Tá uma pessoa absolutamente fria. Deus está querendo que ela saia dessa frieza. Pô, eu tenho que ser um cristão fervoroso. Eu não posso viver com Deus assim friamente. Tem gente que vai na reunião, mas está ali, mas só está ali. O coração não está ali, a cabeça não está ali. Se dentro da igreja é assim, imagina lá fora. Imagina o gelo lá fora. Não tem nada assim. Com Deus é uma coisa fria, superficial. Às vezes Deus permite situações para mostrar para a pessoa: você tem que abandonar a sua frieza espiritual em relação a mim. Ora, se a pessoa é sábia, ela vai fazer o quê? Eu vou buscar, querer saber o que Deus quer de mim e vou seguir o que Ele quer. Ela está crescendo espiritualmente. Agora vem bênçãos. Oh, Deus me abençoou nisso aqui, naquilo ali, naquilo lá. Poxa, uma grande bênção. Vou procurar ter muita gratidão. Gratidão, me humilhar. Essas atitudes vai fazendo a pessoa crescer espiritualmente. Deus queria que aquele povo entrasse na terra com esse coração, um coração fiel à aliança para com Deus, para que eles desfrutassem de tudo o que Ele prometeu. Isso não aconteceu. Apenas Josué e Caleb entraram, um ou outro envelheceu, chegou o dia, mas a grande maioria não entrou, porque Deus teve que até destruí-los lá no deserto. Fazer chover pedra, abrir buraco na terra. Deus fez um monte de coisa até para que Deus os destruiu. Muitos deles foram destruídos. Deus permitiu que eles perecessem no deserto. Então, nós vamos fazer oração, não esqueça disso. Não esqueça. Tem gente que seguiu Jesus por um tempo. Se desviou. Não adiantou nada. Se morrer agora, vai para o inferno, está desviado, está fora da presença de Deus. Tem outros que já morreram e se foram desviados, sem salvação, porque se desviaram. Muitas dessas pessoas não adquiriram um coração fiel a Deus, não conseguiram ter um coração que guardasse aliança com Deus. Aconteça o que acontecer, eu estou com esse Deus até o final. Não conseguiram isso. Não conseguiram isso. E muitas das vezes, porque elas não foram sábias. Deus, por um lado, faz o milagre, por outro lado, Ele permite lutas. Ele permite lutas porque tem que haver mudanças. Ninguém muda só com bênçãos. Se você recebesse milagres 365 dias no ano, não ia crescer espiritualmente. Não ia crescer espiritualmente. Você cresce acima de tudo com as lutas, com as aflições, a adversidade. Um momento de bênçãos, abençoa, faz bem, mas não é o que faz a pessoa crescer espiritualmente. Não é o que faz crescer espiritualmente. Vem as bênçãos, vamos desfrutar, agradecer, ter toda a gratidão, não colocar o coração nas bênçãos, serve de testemunho para a gente, para outras pessoas, aumenta a fé,
Tudo isso acontece quando vem as bênçãos. Mas ninguém cresce espiritualmente com as bênçãos. Permite as lutas. Por isso ele poderia, né, pegar aquele povo e, se ele quisesse, ele fazia eles aparecerem lá na terra. Voava e aparecia lá. Ele é Deus, pode fazer tudo. Ele não fez isso. Não fez isso. Para tirá-los do Egito, ele teve que se manifestar várias vezes. Aí abriu o Mar Vermelho. Agora eu tenho que, em outras palavras, preparar este povo para entrar na terra que eu prometi. Eu não quero um povo qualquer lá. Eu quero um povo que tenha um coração que guarde a minha aliança. Então, deserto. Porque no deserto tem lutas. Tem escassez, tem lutas, tem uma série de coisas. Eu quero que eles aprendam a depender de mim. Me obedeça, tenha um coração fiel. Mas eu não vou abandoná-los lá no deserto. Quando tiver que fazer milagres, eu faço milagre. Fez milagres. Fez o milagre, fez coisa extraordinária no deserto. Mas o coração daquele povo não mudou, não cresceram, não adquiriram um coração fiel à aliança com Deus. Mesma coisa acontece com pessoas. Mesma coisa. Tirando aqueles que estão sendo enganados por aí, dentro de igrejas, né? Aqueles que ouvem a verdade, o evangelho verdadeiro, no meio desses também tem pessoas assim. E, de repente, um momento de sofrimento. Aí você fala assim, quando está passando por um momento de sofrimento, vamos orar. Bem, uma pessoa às vezes passa por uma situação de sofrimento, não aprende nada. O coração dela não abre para Deus, não muda, não se quebranta, não se submete. Aí você olha e fala assim, não passou por aquilo, não aprendeu nada, não aprendeu nada. Não cresceu espiritualmente, não se converteu, não se voltou para Deus, não mudou nada. E quando vem as bênçãos, se bobear, as bênçãos vêm e Deus vira final da fila para eles. Ora, final da fila. E quando isso acontece, não há como o pastor evitar as consequências lá na frente. Quando você vê um membro que está colocando o coração nas bênçãos, não tem gratidão, só porque foi abençoado em alguma coisa, já começou a colocar Deus de lado, você não tem o que fazer. Você já sabe que o futuro daquela pessoa é se desviar, se perder e perder também as bênçãos que recebeu. Voltar, às vezes, para o fundo do poço, infelizmente. E Deus, às vezes, permite ainda voltar para o fundo do poço para ver se a pessoa abre os olhos e fala, caramba, eu troquei Deus pelas bênçãos. Eu vou me voltar para Deus. Deus, às vezes, permite. Permite. Você vê pessoas que passam por situações, agora vai crescer, vai se voltar, vai ser mais fiel, vai se submeter mais, vai ter mais espiritualidade. Às vezes não acontece nada disso. Passa por uma série de coisas e continua com o mesmo coração. Então, o coração fiel, ele não acontece assim, um estalar de dedos. Não. Às vezes o coração fiel, ele tem que ser adquirido, eu tenho que adquirir esse coração fiel. E Deus sabe muito bem disso. Então deixa eu ler aqui, rapidamente, para a gente poder orar. Versículo 35. 34. Salmo 78, 34. Quando
os faziam morrer, quando vinha uma situação de destruição lá sobre eles, então buscavam arrependidos, procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém, de boca, e com a língua lhe mentiam. Está entendendo? Sim ou não? Como é que eles viviam com Deus? Olha um pouquinho para mim. Então vinha uma situação de destruição, aí eles davam uma de que se quebrantaram, lembravam de Deus e tal, aí com a boca eles diziam, Deus é tudo para a gente e tal, mas era tudo mentira. Era tudo mentira. E com a língua mentiam. Por quê? Porque o coração era o mesmo. O coração espiritual deles era o mesmo, não mudou nada. Porque o coração deles, versículo 37, não era o quê? Firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Tá certo? Então, olha um pouquinho. Tem gente que vem, conhece a palavra de Deus, rapidamente abre o coração para Deus, rapidamente. Pessoa ou se quebranta, se arrepende, se converte, se humilha, coloca Deus em primeiro lugar, sai das coisas erradas, do caminho errado. Tem gente que abre o coração, rapidamente adquire um coração fiel. É aquele cristão fiel que você fala assim, assumiu a fé mesmo, se voltou para Deus mesmo, do começo ao fim. É uma maravilha, abriu o coração rapidamente e tudo mudou rápido. Nem todo mundo tem esse coração, nem todo mundo tem esse coração. Tem gente com coração duro, tem gente com coração rebelde, tem gente com coração incrédulo, tem gente com coração falso, tem gente com coração cheio de problema. Não é o coração físico, é o espiritual. Então Deus tem que trabalhar mais para ver se a pessoa adquire um coração firme e fiel. Só que nem todos abrem o coração e procuram saber o que Deus quer de mim. Nem todos se quebrantam, nem todo mundo muda. Já vi casos de pessoas que estavam entre a vida e a morte, e Deus fez milagre. Nem por isso a pessoa se voltou, se converteu, nem por isso continuou com Deus. Já vi casos de pessoas que se fala, pelo que passou, e Deus foi misericordioso, pelo que passou, agora vai se agarrar com Deus mesmo, vai ser um cristão muito fiel. Nada disso. Por quê? Porque o coração não abriu. Então Deus olhava para aquele povo e via. Se na hora que vem uma situação de destruição, aí eles vêm e me buscam. Aí eles me lisonjeiam com a boca, mas com a língua eles mentem, eles são falsos. Deus sabe, esse povo é falso comigo. O coração deles não é firme, nem fiel, coisa nenhuma. Então o que Deus fez? Deixa morrer no deserto, vai morrendo, não entram na terra que eu prometi. Então, nós precisamos lembrar disso. Se todas as pessoas abrissem o coração logo, ouviu o Evangelho, abrisse o coração logo, se quebrantasse logo, se humilhasse logo, vou abandonar tudo que está errado logo, vou botar Deus em primeiro lugar logo, vou me voltar para Deus logo, seria uma maravilha. Mas não é assim que acontece com todos. Tem gente que vem com o coração com uma rocha, aquelas de pedreira, né? Que tem que botar explosivo, né?
para arrebentar, já viu? Aqui não tem, né? No Rio de Janeiro tem muitas pedreiras, então bota lá dinamite, explode aquele troço lá, e para explodir não é fácil não. Então Deus tem hora que tem que permitir determinadas coisas para ver se a pedreira vai quebrando, mas nem sempre quebra, nem sempre quebra, nem sempre quebra, nem sempre quebra. Então não é o sofrimento em si apenas que significa que o coração vai se tornar fiel. Não, ele permite para que aquilo contribua, mas nem sempre acontece. Então, eu quero fazer uma oração. Você fala, o que tem a ver isso comigo, ô bispo? Isso tem a ver com todos, todos. Você tem que saber se você adquiriu um coração firme e fiel a Deus. Firme. É aquele coração que está firme com Deus. Firme com Deus. O coração está firme com Deus. E fiel. Então, alcancei. Mantenha-se nessa direção. Não permita que o seu coração mude. Meu coração é firme e fiel a Deus. Então, você está na direção certa para continuar seguindo Jesus e perseverar até o fim. Então, meu coração não tem sido firme e fiel. Então, o que tem que acontecer? Tem que se voltar para Deus. Porque, senão, fica dentro da igreja com o mesmo coração que aquele povo que saiu do Egito. Mesmo coração, aquele povo que saiu do Egito. Coração espiritual, coração espiritual. E o pastor tem a responsabilidade dele. Primeiramente, viver a palavra de Deus, para depois pregar. Viver, pregar. O pastor tem que orar, ensinar, orientar, aconselhar, apoiar espiritualmente. Nós temos uma função diante de Deus. Mas não depende só do pastor. Não depende só do pastor. O coração, cada um tem um livre-arbítrio. Então, se a pessoa diz, eu não adquiri um coração firme e fiel. Não adquiri. Eu não adquiri um coração firme e fiel. O que tem que fazer? Fazer a minha parte. E aí Deus, Ele tem a parte dele. Ele sabe como trabalhar. Está permitindo lutas, aflições, sofrimentos. Eu tenho que aprender com tudo que eu estou vivendo e ter um coração mais voltado para Deus. Vieram as bênçãos chegando, mais gratidão, mais gratidão, mais gratidão. Era isso que Deus queria deles. Amém? Vamos falar com Deus. Fiquem de pé, por favor. Vamos fazer a oração no nome de Jesus. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Quero aprender a ser somente servo e te obedecer. E se preciso for, por teu amor morrer, ou ser exemplo vivo de poder, Senhor. Quero aprender amar como a mim mesmo, que me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender Quero aprender
Senhor, ser barro em tuas mãos. Quero aprender. Quero aprender. Que meu diabo usar as minhas mãos, Usar as minhas mãos para abençoar. Contigo ter eterna comunhão. oferecer A minha própria vida em holocausto. e assim todo Obstáculo. quero aprender. Feche os olhos, por favor. Faça a sua oração a Deus. Pergunte-se a você mesmo, a você mesmo, se você tem tido um coração firme e fiel a Deus, um coração que está firmado em Deus, um coração que se mantém fiel a Deus. Se o seu coração tem sido firme e fiel para guardar a aliança com Deus, para manter você na aliança com Deus, num compromisso verdadeiro com Deus, você está no caminho certo para conseguir perseverar até o fim. Mas se o seu coração não tem sido firme e fiel, você precisa aproveitar a oportunidade que Deus está lhe dando para tomar uma decisão. E ouvir e seguir a orientação de Deus. O que ele queria era que o povo entrasse na terra prometida tendo um coração firme e fiel a Ele, para que vivessem não apenas desfrutando de tudo que Ele preparou, mas para que vivessem dentro da sua vontade, guardando a sua aliança, e para que eles alcançassem um coração firme e fiel, Deus permitia seca, inimigos, adversidades, para que eles, diante do sofrimento, das lutas, das aflições, voltassem ainda mais o coração para Deus, crescem, obedecessem, se humilhassem
Deus também fazia e fez milagres para que eles aprendessem não só a crer, mas tivessem um coração grato e vivesse numa verdadeira gratidão para com Deus. Nada disso aconteceu. Quando havia lutas, ao invés de se humilharem, se rebelavam. Ao invés de mostrar fé, mostravam incredulidade. Murmuravam, se rebelavam, fizeram tudo errado. Por isso pereceram no deserto e não entraram na terra que Deus prometeu. Ó Espírito Santo, abençoe a pessoas que vêm, ouvem a tua palavra, rasgam o coração, se humilham, obedecem, o colocam em primeiro lugar, se separam das coisas erradas deste mundo, fazem tudo o que o Senhor espera e rapidamente vão adquirindo um coração firme e fiel. Mas são poucos os que fazem assim. Há pessoas que estão há anos ouvindo a tua palavra, nunca deixaram de ser materialistas, outras orgulhosas, outras nunca abandonaram a frieza, outras nunca se separaram das coisas erradas deste mundo, outras não têm gratidão, o coração é como uma rocha onde se precisa colocar explosivos para ir quebrando aos poucos. Se há pessoas aqui, Senhor, coração duro, que tem ouvido a tua palavra, mas não ouvem a tua voz, não aproveitam as lutas para conseguir ouvir a tua voz e mudar. E quando vem as bênçãos, não tem gratidão. Fale com elas, porque muitos que viveram assim se desviaram, estão em trevas novamente, porque o coração não se tornou firme e nem fiel. Outras já se foram deste mundo, desta vida, desviadas, perdidas. Faça a sua oração a Deus, fale com Deus, abra o seu coração. Ele realiza milagres, mas Ele também permite as lutas, porque nas lutas é que se cresce mais ainda. Nas adversidades é que se tem oportunidade maior para se crescer espiritualmente. Oh meu Deus, Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que trabalha em favor daqueles que em Ti esperam. Abençoe o Teu povo que aqui se encontra, e que eles, Senhor,
tenham capacidade de ouvir a tua voz, que aqueles que têm colhido bênçãos, sido alcançado por elas, que eles tenham gratidão no coração. Aqueles que estão vivendo momentos de lutas, que eles aproveitem para ouvir a tua voz, crescer espiritualmente e buscar um coração firme e fiel. Oferecer a outra face a quem na face me bater, com tua verdade, com tua verdade me comprometer, e que não viva eu, mas Cristo viva, mas Cristo viva em mim. Quero aprender a amar como a mim mesmo. Quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida, e assim eu vencerei todo obstáculo. Quero aprender, Senhor, ser barro em tuas mãos. Quero aprender a amar quem me odiar, usar as minhas mãos para abençoar, contigo ter eterna comunhão, oferecer a minha própria vida em holocausto, e assim eu vencerei todo obstáculo. quero aprender Agradeça a Deus pela chance, pela oportunidade de você estar na presença dEle, ouvir a palavra dEle, ter a oportunidade de ter um coração muito mais voltado para Ele. Ó Espírito Santo, abençoe que aqueles que têm aprendido, que têm tido, Senhor, um coração cada dia mais firme e fiel, e eles vejam a grandeza do seu poder em suas vidas e possa conhecê-lo ainda mais. E o Senhor se revele para eles de uma maneira maior. E aqueles que entraram aqui precisando de uma mudança no coração, precisando lutar para alcançar um coração firme e fiel, que eles abram o coração e sejam abençoados. Nós, Senhor, te pedimos de todo o nosso coração, te agradecemos de todo o coração, e que a tua palavra, Senhor, ela se cumpra em suas vidas. Nós te pedimos isso de todo o nosso coração, em o nome do Senhor Jesus. Santos e os anjos Prostram-se
prostram-se a ti, e os anciãos lançam suas coroas e cantam. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. Tudo é para Tudo é para ti. Tua Tua é a glória. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. De tudo. Pois tudo vem de ti. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Tua é a glória. Diga graças a Deus. Aplausos para o nosso Deus. Podem